Alright, glossnota. Diferença entre falar e dizer dica para vários idiomas. Dica? What does that even mean? Off to a great start here. Dica? Tip. Oh, a tip? It's a tip. It's a hint. Okay. Alright, well, let's just see what he has to say. O tema de hoje, ele é extremamente útil e importante para o aprendizado de outros idiomas. Okay, so today's lesson is very important for learning other languages. Okay, one thing I've already noticed, okay, so I'm pretty sure this guy is nordestino. Eu acho que Klauso Nata é nordestino. E uma coisa, quando ele fala, não fala com G. And that's a nordestino thing. That's okay. It doesn't really affect like my ability to understand. Porque no Brasil, no português brasileiro especificamente, a gente tem um uso muito peculiar do verbo falar. Okay, they have a very peculiar use of the verb falar, which honestly I've already kind of noticed this. I feel like a lot of times they use falar to mean dizer. Que é diferente do uso em espanhol, é diferente do uso em francês, em italiano, é até diferente Okay, so it's different from how it's used in Spanish or da Italian. distinção que existe em línguas germânicas, como em holandês, em inglês e em alemão, tá? O que acontece é o seguinte, que originalmente você usava... So o que aconteceu o seguinte means like here's the thing. It's not aconteceu. Okay, so it's acontecei. Acontece? Hold on, what did he say? What did he say here? O que acontece é o seguinte, He said it too fast for me to be able to tell exactly what he said. originalmente você usava o verbo dizer em determinados casos e o verbo falar em outros casos. O verbo dizer, ele é mais concreto, tá? Eu digo o meu nome, eu digo o que aconteceu, por exemplo, é algo... Okay, so I say my name. He's saying that like dizer is more concrete. It's got more of a clear definition. So like I say my name. Eu digo o meu nome. Eu digo o que aconteceu, por exemplo. algo, enquanto que falar é mais abstrato. Você fala um idioma, o que você diz exatamente naquele... Whoa. Okay, hold on. He started talking kind of fast there. Seu, por exemplo, é algo concreto, eu digo algo, enquanto que falar é mais abstrato. So it's more abstract. Falar is a little more difficult to pin down. Idioma, o que você diz exatamente naquele idioma, não sei, mas você fala... Okay, so whoa. Okay, I'm sure that doesn't sound that fast to y'all, but... Você fala um idioma, o que você diz exatamente naquele idioma, não sei, mas você fala... Like right there, that little bit he just said. aquele idioma. Eu falo português. And like now he's back to talking slow. It's like, Falar é mais abstrato. Você fala um idioma. O que você diz exatamente naquele idioma, não sei, mas você... okay, so you can say exactly on that day, I don't know, wait, what? fala aquele idioma. Eu falo português. Ou eu falo sobre alguma coisa, tá? Eu falo acerca de algo. O que você diz acerca daquela coisa é algo mais concreto. Eu digo tal coisa sobre algum assunto, mas eu falo sobre o assunto. É algo mais aberto e mais abstrato. Então, eu falo sobre algo, eu falo com alguém, eu falo algum idioma, mas eu digo o que aconteceu, eu digo o meu nome, eu digo o meu número de He sounds so angry. telefone, certo? Essa é a diferença. Essa diferença, ela é aplicável ao espanhol. Em espanhol, você não pode, em hipótese nenhuma, dizer uma frase como "yo hablo mi nombre". Não, isso não tem nem sentido. É "yo digo mi nombre". Yo hablo espanhol, yo hablo português, yo hablo inglês. So then so basically what he's saying, like, can I say, so a lot of times in Brazilian Portuguese, you can use falar instead of dizer, kind of to mean to say. So could I say, eu falo meu nome? Yeah? Okay. A mesma coisa vai acontecer em línguas germânicas também. Você pode dizer em Yiddish, por exemplo, So the same thing happens in Germanic languages as well. e em inglês, I speak English, I say my name. Speak é diferente de say. Você não pode dizer que você fala inglês usando o verbo say, que é dizer. Entende a diferença? Uma coisa é falar, outra coisa é dizer. Então, até aí tudo bem. Você já viu que isso é aplicado. Até aí tudo bem. Okay, so hold on. So right here, I think I need some help with this. So, coisa é dizer, então, até aí tudo bem. So até is like until, right? Até aí tudo bem. Okay, so far so good. So far so good. Okay, that makes sense. Até aí tudo bem. So he says,
Bem, você já viu que... So, you already saw that, right? Because this is see, right? Yeah, to see. É aplicável ao espanhol, italiano, é aplicável ao catalão, isso é aplicável a qualquer língua germânica, a qualquer língua românica, a qualquer língua So this applies to like every language, basically, is what he's saying. germânica. Essa diferença existe em grande parte dos idiomas. O que aconteceu no Brasil é o seguinte: os usos do verbo dizer, Okay, so what happened in Brazil is what follows, is the following. os usos do verbo dizer continuam sendo usos do verbo dizer. Então a gente pode, em português, no Brasil, dizer coisas como eu digo meu nome, eu digo meu número de telefone, eu digo a verdade. So you can still use dizer like it's used in other languages. But it sounds like falar just got a bunch of other things added to its meaning. Eu digo alguma coisa. E os usos do verbo falar continuam servindo para o verbo falar, né? Eu falo português, eu falo com você, eu falo sobre algum assunto. Mas a gente pegou o verbo falar e a gente esticou. Okay, so mas a gente pegou o verbo falar. Okay, so pegou, so pegar. To take, so we take the verb to speak and we esticou and we stretch it. The extension for the captions is Fluent U. I've talked about them on the channel before. It does cost money, but that's how you get these captions. Full disclosure, they're not always perfect, but they can help like a lot. Like alemão, like I can click on it and it'll tell me. But it doesn't always know the translation. It's not perfect, but it is still pretty helpful. O verbo falar para ele poder ser usado nos casos que ele não podia ser usado, que são os significados de dizer. E a gente começou a dizer coisas como eu falo meu nome, eu falo meu número de telefone. Você não podia fazer isso originalmente. Se você diz o seu nome, você não fala o seu nome. Falar é uma coisa mais abstrata, como eu já mencionei antes. Se é concreto, eu digo. So it's okay, so I feel like he spoke kind of faster, but I understood it. Falar é uma coisa mais abstrata, como eu já mencionei. So falar is more abstract, as he mentioned earlier. Algo, então é dizer, nunca falar. Mas a gente começou a usar o verbo falar com os sentidos de dizer. E hoje, em português brasileiro, é assim. Você pode usar o verbo falar em qualquer caso, mas o verbo dizer fica restrito. This is actually fascinating, though, that somehow, I guess maybe he'll tell us, but somehow falar just became to encompass, you can just use it instead of dizer. So can you just get by entirely in Brazil not even using dizer? Can I just say falar for everything? Let's see what AI tells us. Okay, so AI says there's some situations where you'd use falar instead of dizer. In casual spoken Brazilian Portuguese, falar is more common. Brazilians often use it instead of dizer, especially when talking about speaking or saying something out loud. So so here we go. When you should use dizer and not falar. Ele disse, vou embora. I couldn't say ele falou or ele falou. Ele falou, vou embora. Or it has to be ele disse. If you're speaking casually in Brazil, falar will serve you just fine most of the time. But if you're writing, quoting directly, or using fixed expressions, go with dizer. So basically, all the times that you want to say dizer, you can just say falar. But not every time that you say falar, you can use dizer. So it's like all rectangles are a square, but not all squares are rectangles. Yeah, I guess like what he said earlier about falar being like more abstract and dizer is like something more concrete. I feel like that is like the way to go about it. And like the example he uses, eu digo o meu nome. Like I say my name. You know what though? There are examples in English that I can think of where you would say, I spoke my name, or he spoke that. But that would be that would be like older. That would be like olden times, or like something from like the Bible. So you'd say like the man got in front of the crowd and thus he spoke. And then he like says what he's gonna say. But yeah, there are some examples in English where you could say, instead of saying to say, you could say speak. And he spoke thus. Okay, boom, English lesson.